Vai, gravando. Capítulo 13, 14, 15, revisão, 8º ano, AV1, terceiro trimestre. Se eu pular algum tópico, me avisa, tá? Por favor. Venezuela. Então, nós vimos aí lá por volta do capítulo 13 sobre a Venezuela. A Venezuela era para ser tipo uma das maiores potências mundiais. A Venezuela possui o maior recurso de petróleo do mundo. Então, tipo, aquilo que nós vemos lá em Dubai, Emirados Árabes, Catar, era para ser vivenciado também na Venezuela. Porém, uma má administração dos seus recursos fizeram com que a Venezuela hoje fosse um caos, tá? Então, o que nós temos aqui da Venezuela? Ápice. O que é o ápice? Tipo, é a maior evolução, tá? Então, o ápice é o ponto mais alto. A Venezuela, então, ela viveu esse ápice econômico por conta do petróleo. Então, a extração petrolífera gerou um desenvolvimento histórico na Venezuela. Então, a Venezuela acabou vivenciando, tipo, uma riqueza gigantesca. A população começou a enriquecer. Só que essa riqueza era extremamente concentrada, tá? Na mão dos governantes, na mão de quem extraía este petróleo. Lá na Venezuela, também foi aplicada a Revolução Bolivariana, tá? O que seria a Revolução Bolivariana? Lá na Bolívia, surgiu um surto de socialismo, tá? Então, o que é o socialismo? É a distribuição das riquezas de forma igualitária. Lembra lá até que na prova passada eu coloquei para vocês tal, sobre a Guerra Fria, sobre o socialismo? Por que o socialismo deu errado? Mesma coisa de dividir as notas. Lembra aquele exemplo que eu dei da divisão das notas? Metade da sala tira 10, a outra tira 5. Vamos socializar as notas. Então a média fica 7,5. Aqueles que tiram 10 vão ficar extremamente chateados porque sua nota caiu. E o que tira 5 vai ficar contente porque sua nota aumentou. Numa próxima prova, aqueles que tiravam 10 vão ter menos esforço. Então vai fazer um esforço para poder tirar um 5. E aqueles que tiravam 5 não vai fazer menos esforço ainda. Vai para poder tirar um 0, porque sabe que no final tudo vai ser socializado. Então, levando isso tipo para a relação econômica, foi exatamente esse pensamento que levou a um colapso. Porque aquele que produzia muito tinha a mesma margem de lucro daquele que produzia pouco. Então, houve um desestímulo da produção, ou seja, uma queda econômica, porque aquele que ganhava muito parou de produzir, porque sabia que tudo no final ia ser socializado. E isso acabou gerando uma inflação, acabou gerando desemprego, acabou levando uma queda econômica. Então isso faz parte do bolivarianismo, tá bom? Ou Revolução Bolivariana, que é a aplicação do sistema socialista lá na Venezuela. Este pensamento surgiu na Bolívia e acabou se expandindo para alguns outros países, como Cuba, como Venezuela. Então a Venezuela ela foi ao colapso, ou seja, a queda econômica por conta dessa Revolução Bolivariana, políticas socialistas, e também por aplicar de forma errada os seus investimentos do petróleo. O que a Venezuela deveria fazer? Investir na sua infraestrutura de extração de petróleo, em tecnologia, em evolução científica, porém não fez isso. Acabou gastando muito dinheiro em áreas sociais e de forma inadequada e acabou não gerando lucros futuros. Alguma dúvida até aqui? Não? Outra coisa que acontecia muito na Venezuela era o discurso falso do socialismo. Tipo, o presidente pegava, a mesma coisa lá da União Soviética, falava para todo mundo andar de Palio, de Uno, de Gol, enquanto ele andava tipo de Hilux, de Mitsubishi, Mercedes. Então, tipo, era um falso discurso. Desvio de verba também, muito desvio de verba, lavagem de dinheiro, e isso fez com que a Venezuela entrasse num colapso que existe até hoje. Hoje o salário mínimo lá na Venezuela fica em torno aí, tipo, de uns R$200 no máximo. Pouquíssimo. Aqui do Brasil é 1.500, lá uns R$200, que ainda é muito pouco. Ou pouquíssimo, né? Muito pouco é estranho. Próximo, transição política. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas tipo, em toda a América Latina, a política ela vai transitando de acordo com o momento histórico e econômico. Então, tipo, aqui no século XXI, nós tivemos uma transição de governos de direita, saindo ali da ditadura militar, tal.
Até teve um tempo, não sei se já chegou a conversar com um avô teu e tal, onde que até aquilo que tinha na poupança em dinheiro guardado nos bancos foi retirado pelo presidente para poder sair da crise econômica cuja qual nós vivenciávamos. Alguém já ouviu falar de história semelhante a esta? Não? Ok. Como teve depois da ditadura militar, que era um governo de direita, uma queda econômica, nós temos então uma transição para governos de esquerda, com um discurso onde que haveria uma prosperidade, uma melhoria para a população e tal, e a população abraçou e escolheu governos de esquerda que ficaram muitos anos no poder. Aí o que aconteceu? Lá por volta mais ou menos de 2010, ocorreu uma queda nas commodities, que são produtos extrativistas voltados à exportação, são as commodities. Então teve uma queda nas commodities, nós também tivemos algumas anomalias climáticas, exemplo tipo no Sudeste, onde que chovia pouco, acabou tipo chegando na reserva Cantareira lá, que a água diminuiu, lembram disso, né? Então todos esses fatores, eram pequenininhos, mas eu acho que dá para poder lembrar, foi uns 7 anos atrás mais ou menos, onde que faltou bastante água, tipo no Sudeste, no Brasil, e levou à queda de uma produção agrícola, uma produção rural. O Brasil inteiro foi afetado por conta dessa queda das commodities. Teve até o esquema da carne fraca também, onde que a carne era embutida com papelão, e a China rompeu as relações comerciais que nós tínhamos. Exato. Isso, linda. Então teve uma queda até na venda de carne para a China. Demorou muito tempo para a China voltar a ser parceiro comercial nosso. Fora também esquemas de corrupção. Aí julga você ou não se é corrupção ou não, mas enfim, eu não posso dar meu ponto de vista. Durante o governo aí, tipo, de esquerda, teve lá os esquemas do Lava Jato, do Mensalão. Então isso fez com que a população ficasse descontente com esses governos de esquerda e começasse a procurar governos de direita. Aí, no caso, não foi somente no Brasil, mas em outros países também nós tivemos aí corrupções tal, que levou a população a aderir a partidos de direita. Lembrando, partidos de esquerda geralmente acabam aplicando políticas públicas, pensando em algo meio que socializado, e governos de direita acabam investindo mais em infraestrutura, em privatizações, tal, investimento econômico. Tranquilo até aqui? Sim? Próximo tópico. África. Nós estudamos que a África pode ser dividida em duas partes: a África branca, ou norte da África, ou a África setentrional, e a África negra, ou África subsaariana, ou sul da África, ou África meridional. Vamos ficar com a África branca e a África negra, que eu acho que vai ficar mais tranquilo, até depois para você responder. A África branca são morenos, onde que o islamismo, os árabes, os muçulmanos, acabaram colonizando o norte da África, Argélia, Marrocos, Tunísia, Egito. Então acabou dominando este norte da África e aplicando tipo a religião islâmica sobre essa porção territorial. Então os muçulmanos são predominantes no norte da África. E uma parcela, não são todos, acabam tipo sendo mais extremistas. A exemplo tipo de grupos terroristas como Boko Haram, Estado Islâmico, que acabam perseguindo aqueles que pensam de forma diferente. No sul da África eles são cristãos, judeus, religiões ligadas à natureza, semelhante àquilo que nós temos até aqui no Brasil, como o candomblé, umbanda, quimbanda, enfim. Essas matrizes religiosas acabaram sofrendo muito por conta dessa perseguição extremista do norte da África. Um exemplo é o Sudão, até que estava lá no filme que vocês assistiram, que é Viagem ao Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Mar Vermelho, né? Sim, muito bom o filme. Aonde que lá no Sudão, os judeus eram perseguidos pelos muçulmanos e o objetivo do filme era fazer com que levasse o maior número de judeus para Israel, ou seja, refugiados, porque eles eram perseguidos.
Então, há regiões, exemplo do Sudão, que as pessoas pagam impostos mais caros por conta de ser de religião diferente, vivem em áreas de periferia, de favela, só por conta de ter religiões diferentes, são perseguidos, são mortos, são exilados, mutilados, enfim. A religião é algo muito sério no continente africano que gera conflitos constantes. Porque é igual time de futebol, a religião, né? Você não troca, você não finge, você não muda. Mesmo seu time perdendo pro Fortaleza, você é fiel, é igual um casamento, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Apartheid. Sobre o apartheid, você vai ter que colocar todas as características, então preste muito bem atenção, tá na hora de você escrever. O apartheid aconteceu em praticamente uma boa parte da África, mas teve um país em específico que foi na África do Sul, tá? Um país, África do Sul. Quem aplicou o apartheid foram os britânicos, Reino Unido, com ênfase na Inglaterra. Então, lá na África do Sul, esses ingleses separavam espaços de brancos e espaços de pretos, onde que esses espaços reservados para os pretos lá no sul da África, na África do Sul, era chamado até de espaço colorido, para pessoas de cor, eles chamavam assim. Já começa aí o racismo. Essas pessoas, lá na África do Sul, que eram os nativos, pretos lá no país, eles acabavam, sendo separados, viviam nas áreas de favela com uma infraestrutura extremamente precária, sem saneamento básico, acesso precário à educação, à saúde. Para poder entrar num espaço que era reservado para branco, vamos supor que um preto, ele precisava entrar numa área da central da sua cidade respectiva, ele tinha que ter uma carta autorizando. Eu autorizo o João das Neves a entrar lá na parte central da cidade. Se a polícia pegasse essa pessoa, ele não tivesse essa carta com uma autorização, a pessoa era presa por conta disso. Alguma dúvida até aqui? Os pretos eram até proibidos de conversar com os brancos, pode falar? Foi na metade do século passado. E os brancos tinham que entrar em áreas de preto também? Tinham que ter? Aí é livre, né? Eles dominavam geral. Mesmo sendo a minoria, eram livres. Aí o que aconteceu? Grava este nome também. Foi o Mandelão, Nelson Mandela, acabou liderando revoltas populares lá na África do Sul. Não somente ele, teve outras pessoas também, mas nós temos aí uma maior participação de Nelson Mandela, de ir para as ruas, né, levantar bandeiras, realizar manifestações, ajuntar pessoas na África do Sul contra esse sistema do apartheid. Infelizmente, né, esses revoltosos foram duramente reprimidos. Muitos foram exilados. O que é exílio? Você ser expulso do seu país. Nunca mais você vê sua mãe, seu pai, seu tio, nunca mais. Você é expulso, você é proibido de entrar no país. Outros foram mutilados. Mutilação, todo mundo sabe o que é, né? Outros receberam prisão perpétua. Prisão perpétua, você recebeu uma sentença de prisão para o resto da sua vida. A exemplo do que aconteceu com Nelson Mandela. Recebeu prisão perpétua. O apartheid, grava isso também, somente acabou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e os outros países europeus, o Reino Unido não é um país, é um conjunto de países, estavam focados em um matar o outro na Segunda Guerra Mundial. E, no caso, acabaram deixando o continente africano meio de lado. E os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam crescendo, viram o continente africano como algo bom para posteriormente ter aliados na Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, principalmente, ele acabou mediando a independência de vários países africanos, exemplo da África do Sul. E assim diminui, não acaba, diminui o sistema do apartheid. Com o fim do apartheid, com essa mediação dos Estados Unidos, que agora a África do Sul é um país independente do Reino Unido, acaba elegendo o seu primeiro presidente preto do seu país, que no caso foi Nelson Mandela. Conseguiram acabar com todo esse sistema racista? Não, diminuiu bastante, mas ainda, infelizmente, é um país um pouco preconceituoso. Alguma dúvida? Setores da economia.
Tá? Simples, fácil. Até atividades vocês fizeram, né? Sobre profissões e tal. Com relação dos slides lá que vocês apresentaram. Então, os setores da economia, existe o setor primário, secundário e terciário. Existe o quaternário e quinário também, mas irei cobrar na prova somente os três. O que é o setor primário da economia? É tudo ligado ao extrativismo, animal, mineral, vegetal. Então, agricultor, pecuarista, pescador, minerador. Setor secundário é a atividade industrial, todas as pessoas que trabalham dentro de uma indústria e também as pessoas que trabalham na construção civil, engenheiro, arquiteto, pedreiro. Então, essas pessoas fazem parte do setor secundário, construção civil e atividade industrial. Setor terciário é o setor de comércio e de serviços. Então, toda pessoa que trabalha com compra e com venda, ou toda pessoa que trabalha no setor de serviço. O que é o setor de serviço? É tudo que está dentro da cidade, mas não é industrial e nem residencial. Um exemplo, bombeiro, advogado, professor, médico, padeiro, açougueiro. Deu para entender já, né? Próximo. Capitalismo. O capitalismo ele é dividido em 4 fases históricas. Então, o capitalismo ele começa depois do sistema feudal, que vocês aprenderam lá no 6º ano em História. O sistema feudal era de troca. Quando pararam de trocar as coisas, começaram a vender, a utilizar a moeda. Assim surge o capitalismo, que é a exploração dos recursos e também do trabalhador. O capitalismo, de acordo com a história, desde 1500 até hoje, é dividido em 4 fases. 4 fases históricas. Então, nós temos o primeiro, que é o capitalismo comercial, que é lá no período da colonização, onde que se explorava se explorava a colônia, aonde que você tinha lá o pacto colonial, que só poderia comercializar com a metrópole. Então, isso faz parte do capitalismo comercial. Capitalismo industrial é quando a Inglaterra apenas começa o processo de revolução industrial, onde começa também a aplicar o sistema de mais-valia, onde que o trabalhador ganha o que não é compatível com aquilo que ele produz. Lembra que a gente fez o cálculo do carro? Então, uma GM da vida tem um lucro mensal aí de bilhões. E o trabalhador ganha de 5 a 10 mil reais. É compatível 5 a 10 mil reais com bilhões? Não. Então, no caso, isso é chamado de mais-valia. Foi aplicado no capitalismo industrial. Próximo, capitalismo financeiro. É onde que as demais potências se industrializam. França, Estados Unidos, Japão. Então, isso faz parte do capitalismo financeiro. Para se industrializar, precisava de matéria-prima, da onde que tirava? Da África e da Ásia. Assim surge o imperialismo, que dividem o continente africano na partilha da África, que nem pizza. Essa parte é para você, França. Aqui é para você, Alemanha. Reino Unido, pega essa parte da África do Sul. Para quê? Para extrair os recursos para levar para as atividades industriais, capitalismo financeiro. Oi? Não, só a Europa que dividiu a África. Portugal tem. Em capitalismo informacional, a última parte a gente finaliza a revisão. Capitalismo informacional é quando as pessoas começam a lucrar com o seu conteúdo. Você não precisa mais produzir um caderno, produzir uma garrafa, produzir um lápis para ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com o seu conteúdo, né? Influencer digital. As empresas físicas, elas começam a diminuir. Então, você consegue comprar coisas tipo em Magazine Luiza digital, Casas Bahia digital, ou mesmo até pessoas que têm lojas no Instagram. Então, o capitalismo informacional faz parte onde que as pessoas ganham dinheiro com recursos tecnológicos e recursos informacionais. E até tem um sistema também de Big Data, que você pesquisa alguma coisa, pesquisa lá, iPhone 15, já era, acabou sua vida, só vai aparecer anúncio de iPhone 15 no Instagram, no antigo Twitter, tudo quanto é lugar vai aparecer propaganda para você continuar estimulando o capitalismo. Isso faz parte do capitalismo informacional. Acabando a revisão. Faz o resumo a ser entregue na segunda-feira. Pula linhas entre os parágrafos para ficar organizadinho, tá bom? E é isso. Resumo no caderno.